tem você de novo, você não é, você não tem jeito, você... Então, irmãos, lembre-se de que, mesmo que você seja um filho pródigo, que pediu a herança ao pai, gastou tudo nesse mundo, mas o amor do pai ainda te espera, ele vai te encontrar, ele vai te encontrar. É impossível que uma pessoa tenha recebido o Espírito, se tornou filho de Deus, e deixe de ser filho de Deus. Amém. Não há nada que nós possamos fazer, irmãos. Não existe ex-filho, não. Não entendi. Não existe ex-filho. Não existe ex-filho. É isso? Filho é filho para sempre. Para sempre. Então nós vamos ver, irmãos, que ele vai falar aqui que nós somos um reino e sacerdotes. Como sacerdotes, irmãos, nós apresentamos os homens a Deus e nós apresentamos Deus aos homens. Então quem é você? Uma pessoa que mostra Deus ao mundo e também que intercede pelo mundo. Pelo seu pai, pelos seus amigos, seus irmãos, pessoas que Deus coloca no seu coração para você interceder por eles. Então, irmãos, a primeira função nossa é a intercessão, é ter momento de oração e apresentar ao Senhor as pessoas desse mundo. E também ir às pessoas e apresentar Cristo ao mundo. Isso é uma função do sacerdote. Né? Ele revela Deus e também introduz Deus na vida das pessoas. Então nós estamos aqui para quê, irmãos? Para que nós somos reis e sacerdotes. Agora, reis, irmãos, é o seguinte, nós estamos estabelecendo um reino que já é do nosso Senhor. Nós estamos aqui nesse mundo como se fosse assim, um paraquedista, sabe? Como se nós tivéssemos sido lançados de um avião, num território do inimigo, igual a Segunda Guerra Mundial, quando foi um dia D, né? 25 mil homens da Força Aérea Britânica, canadenses, Estados Unidos, voaram sobre ali a praia da Normandia e despejou mais de 30 mil soldados por paraquedas para defender a costa e entrar onde era impenetrável. É isso. Então o Senhor está mandando a gente também, nesse mundo, como um paraquedista, armado de fuzil, com uma farda dizendo assim, pertencemos ao nosso Senhor e esse reino é do Senhor Jesus. É como se assim, irmãos, para a gente entender. Imagina que tem um prédio, alguma coisa, e todos os holofotes estão julgados na vida de Jesus. Certo? Todos os holofotes são julgados em Cristo. Por quê? Porque aqueles irmãos estavam sofrendo terrivelmente perseguição. Eles foram considerados inimigos do Estado. Estavam com famílias, bens, sendo mortos, presos, diante de uma perseguição terrível de Roma. Por quê? Porque eles foram considerados inimigos do Estado. Então foi uma época terrível. E nesse momento, muitos irmãos estavam fracos, outros desanimados, outros esfriando na fé, outros perdendo o amor. Nós vamos ver quando nós estudarmos a carta, o que estava acontecendo nas igrejas concretamente. Mas eu vou adiantar para vocês que essas eram algumas coisas que estavam acontecendo no meio do povo de Deus, que foi retratado nas igrejas. Então aqui, irmãos, é o seguinte, nesse ambiente em que parece que o imperador romano é o dono do mundo, o senhor do universo, depois de quase o Império Romano, durante 800 anos ele governou o mundo, realmente, né, imagina, o Brasil tem 500 anos, durante 800 anos, o governo instalou na terra, e governou o mundo. Então, realmente, eram pessoas extremamente poderosas. Né? Mas a Bíblia quer mostrar que diante do Senhor Jesus, diante de quem é Jesus hoje, de como Jesus está agora, né? Não é nenhum inseto perto da grandiosidade e da revelação que esse livro traz de Jesus. Porque ele vai mostrar agora Jesus, não mais como aquele menininho que nasceu numa manjedoura, e nem aquele homem que foi para a cruz sofrer toda a humilhação. Agora ele está assentado ao destra de Deus e ele diz que todo o poder nos foi dado nos céus e na terra e debaixo da terra. Imagine-nos, quem é o seu Senhor? Quem é a pessoa que te ama? E declara, agora nós vamos ver aqui, quem é esse homem que te ama? Aquele Senhor dos Senhores. Não há nada que aconteça nesse universo, nem os anjos que não caíram, anjos que caíram, nada está fora do seu poder e do seu governo. E você, irmão, estão desse amor.
A palavra de Deus, nós vamos ter que lembrar disso, Jesus falando, pelo seu sangue que ele derramou para nos libertar dos pecados, porque ele nos ama. Irmão, ele te ama. Ele te ama, nunca vai deixar de te amar. Não tem nada que você possa fazer ou deixar de fazer que possa diminuir um milímetro do amor que ele tem em você. O amor de Deus não é fundamentado em trocas. Né? O amor de Deus é uma dádiva. Uma dádiva que ele deu a nós. Uma segurança. E chegou mesmo Paulo a dizer, Jesus já tinha dito, vou para o meu Pai, vosso Pai, né? Diz aos meus irmãos. E depois Paulo escrevendo e fala, nós devemos chamar de paizinho. Uma criancinha, sabe aquela criancinha que está descobrindo o mundo que veio do Pai? É a pessoa maior do universo. Então ele se dirige ao Pai assim, paizinho, com a maior segurança, a maior certeza de que aquele homem ama. É isso? Então, nós nos apresentamos diante de Deus com toda a majestade e tudo, mas também numa relação de filiação, de amor paternal. Então, esse livro vai mostrar para nós, irmãos, quem é o nosso soberano Senhor? Quem é o Senhor Jesus? Onde ele está agora? Quem somos nós diante dele, né? Então, o livro começa assim, vamos ver. Então o livro começa com o título. O que é o livro? Revelação de Jesus Cristo. Revelação é como se tivesse tirado a cortina, tirado o véu. Estão mostrando Jesus agora como é Jesus hoje. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo contra tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Aí agora começa uma dedicatória às igrejas, né? João, às 7 igrejas se encontra na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, ou fiel mártir, o primogênito dos mortos. Irmãos, olha aqui ao título de Jesus, irmãos. Sabe, deixa o Espírito Santo falar o seu coração a ele. E da parte de Jesus Cristo, fiel vivo, quem é Jesus Cristo? O fiel mártir, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, ele está mostrando aqui quem é Nero, quem é esse rei, quem é esse imperador romano. Se existe um soberano dos reis da terra. Né? Ele está mostrando que mesmo os reis da terra, ele é soberano sobre eles. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Irmãos, a maior prova de amor de Deus ao ser humano foi o Senhor Jesus derramar o sangue dele para nos libertar dos nossos pecados. Que nós podemos, às vezes, irmãos, temos muitas bem-aventuranças nessas vidas. Aquele paralítico que Jesus foi por ele, né? Aquele homem desceu, destelharam, desceram, aquele homem paralítico há anos e anos paralítico. E quando ele desce, Jesus olha para ele e fala assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque a Bíblia falou que Jesus veio ao mundo para libertar o homem dos seus pecados. Todos nós, fora de Cristo, todos nós sem Cristo, somos escravos do pecado. E as obras que nós produzimos são pecados. Mesmo quando a gente tem boas intenções, mesmo quando a gente tem, assim, a melhor das intenções, se nós estamos andando na carne, as nossas obras são todas pecaminosas. Então não tem como o homem se tornar bom, o homem ser justificado diante de Deus por obra alguma que ele faça. Porque as melhores obras que você pode produzir neste mundo, sem a vida do Senhor Jesus, é considerado trapos de imundícia. Não sei se vocês conhecem a profundidade desse termo.
toda obra que o ser humano produz nessa terra, para Deus, sem ter início em Cristo, a Bíblia fala que são tratos de imundícia. Tratos de imundícia eram que as mulheres naquela época usavam nos seus períodos menstruais. Então, a melhor obra que o ser humano pode fazer nessa terra sem Cristo são tratos de imundícia. Eu sei que chocante, que é dessa voz, mas Deus vê uma humanidade tentando se auto-justificar, tentando se auto-salvar através de promessas, de resoluções, de determinações e coisas semelhantes. Isolamentos e tantas obras que o homem tenta fazer para se justificar. Mas o Senhor disse que a única maneira de um homem ser salvo, a única maneira de um homem ser perdoado dos seus pecados, é se ele recebe o sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. Amém. Todo o pecado coberto pelo sangue. Então, sem o sangue, não tem início a obra de Deus na vida de um homem. Não tem como Deus iniciar a obra dele na vida de um homem sem a cobertura do sangue. Então, por isso nós devemos pregar o Evangelho. O que é Evangelho? Nós devemos pregar o comum. Todos os pecados das pessoas estão perdoados pelo sangue de Jesus. Se a pessoa recebe essa dádiva de Deus, o Espírito Santo vem sobre ela, entra na vida dessa pessoa e sela a vida dessa pessoa. Se você recebe Jesus como seu Salvador, Deus envia o Espírito Santo, ele entra na sua vida, e a partir do momento que esse Espírito Santo entra na sua vida, você nunca mais pode ser condenado. Nunca mais você pode ser condenado. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não interessa o nosso passado, alguns de nós, outros feios, outros horrorosos, mas todos nós estamos perdidos. E ele mostra que o amor de Deus, derramado pelo Senhor Jesus na cruz, o derramamento do sangue dele, é a maior prova de até onde chegou o amor de Deus. Irmãos, nós não podemos entender, mas os anjos, quando primeiro viram que Jesus nasceu, que Deus encarnou uma criança, eles desceram à terra. Eles desceram à terra e começaram a adorar a Deus. E como que Deus pode entrar no corpo de um homem, ainda mais no ventre de uma mulher? Imaginem. Não é? E quando eles veem, que nenhum anjo tinha também percepção plena do que estava acontecendo. Porque Jesus, quando subiu no monte da transfiguração, irmãos, quando ele foi lá e se revelou e transfigurou-se diante dos discípulos, sabe o que queria dizer aquilo? Ele estava pronto para ir embora. Quando ele se transfigura, é como se diz, olha aqui, ó, não teve uma contaminação em mim, nenhum pecado. Eu estava, aquele homem que Deus buscava estava pronto. Ele poderia ter subido aos céus e falado, eis o homem, Senhor. Aqui, ó, está o homem, pronto, do jeitinho que o Senhor gostaria que fosse. Mas Deus tinha uma segunda vontade. Não só que aquele homem fosse perfeito, mas que ele descesse mais. Ele estava no monte, eles desceram para o monte. Desceram do monte significando que não era ainda aquele lugar. Desceu. Olha, impressionante, quando ele desce do monte, sabe quem ele encontra? Você lembra? Endemoniado. Ele saiu daquela manifestação de glória para encontrar um homem endemoniado. Porque Deus queria uma obra maior. Mas nosso testemunho, irmãos, é esse. É que apesar de nós, apesar de quem nós somos, há um Espírito Santo vivendo em você. E o seu corpo hoje é o santuário desse Espírito. Então o nosso corpo hoje, irmãos, é habitado pelo Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é uma só, irmãos, revelar Cristo. O Espírito Santo só faz uma coisa nessa terra de sua vida, revela Cristo. Ele é como se fosse um homem forte que revela Cristo. Então nós estamos aqui, irmãos, para revelar Cristo. Os pais, revelar Cristo nos lares, as mães, os filhos. Cristo tem que ser visto nos nossos lares, no ambiente de trabalho, nos relacionamentos sociais que a gente tem. Negociar, comprar, vender. Cristo tem que ser visto, irmãos,
Em qualquer, se você for praticar um esporte, o que for, não interessa. Cristo tem que ser visto na sua vida. Por quê? Porque você foi enviado a esse mundo para revelar Cristo. Então, arme-se dessa identidade. Né? Nós estamos aqui para revelar Cristo. Então, nós paramos semana passada, nesse versículo 6. Vamos dar um pouquinho de continuidade agora para o versículo 7. Agora, né, irmãos? Então, deixa eu só ver aqui, então, aqui. Eu vou fazer uma frase, tá? Deixa eu ver a frase. Frase. Essa é maior. Essa é maior. Depois de ler aqui até o 6, eu quero falar o seguinte. O Apocalipse começa não apontando para calamidades. O Apocalipse começa não apontando para calamidades, e sim para uma pessoa, Cristo. Ele é o centro da esperança cristã. Não é sobre como escapar de eventos futuros, mas encontrar-se com o Senhor, que nos amou e morreu por nós. Essa é a ideia do Apocalipse. Certo? Se alguém conseguir escrever tudo, depois me pede. Tá? Então, vamos passar aqui para o versículo 7. Eis, agora ele vai falar, né? O tema central aqui agora, no versículo 7, é a volta de Jesus. O versículo 7, ele vai falar sobre o momento da volta de Jesus. Certo? Então vamos prestar atenção. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Todo-Poderoso. Vamos estudar frase por frase aqui, irmãos. Seria interessante. Eis que vem com as nuvens. Atos. Alguém podia ler rapidinho para eu não perder tempo? Ninguém, as pessoas que não acharem, façam como eu, escutem. Atos 1, 9 a 11. E aqui falou, eis que vem com as nuvens. Então eu quero mostrar para vocês algumas partes da palavra de Deus que diz que ele vem com as nuvens. Certo? Vamos lá. Quem achou ele? E ao dizer essas palavras, enquanto o observavam, foi elevado às alturas diante deles, e uma nuvem o encobriu, afastando-o de sua vista. Enquanto eles olhavam fixamente para o céu, ele subia e surgira ao lado dele 2 homens vestidos de branco. Homem da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado entre vocês voltará da mesma maneira como viram subir. Tá. Então, aqui em Atos, está dizendo, Atos 1, quando Jesus estava subindo para ser entronizado na glória, porque depois que Jesus ressuscitou, gente, ele ficou 40 dias aqui na terra sem subir ao Pai. Ele apareceu aos discípulos, etc, etc. Então, aqui nesse momento, é quando terminou esses 40 dias, que ele foi, os discípulos estavam ali reunidos, e ele foi tomado e foi subindo aos céus. E a Bíblia diz que ao mesmo lado ele estava subindo, uma nuvem envolveu ele. E ele foi, subiu. E quando a gente canta aquele hino assim, levantai portas, as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o rei da glória. Esse cântico é o momento, presta atenção, em que o homem Jesus está subindo da terra, não é isso? E está sendo recebido na glória. Então os portões, nunca até então, um portão da eternidade tinha sido aberto para um homem. Entenderam ou não? Está a grandeza desse momento? Os portões celestiais, os portões, nunca tinha entrado um homem naquela esfera. Então, o primeiro homem está entrando nos tabernáculos eternos e as portas estão se abrindo e ele é recebido na glória. Então, ele é recebido na glória. E quando ele é recebido na glória, ele senta-se à direita de Deus Pai e Deus derrama o Espírito dele aos homens no dia de Pentecoste. Aí ele é derramado sobre os homens. Lindo, né, irmãos? Então, aqui fala que ele subiu com as nuvens. E os anjos disseram assim, esse Jesus que vocês estão vendo subir agora, desse mesmo modo ele vai voltar. Então você pode ter certeza
Se alguém disser, Jesus está lá em Jerusalém, Jesus está no céu, Jesus já voltou. Tanto de religiões afirmam isso, viu, irmãos? Não é detalhe, não vamos perder, pois isso é bobagem. Eles têm um tanto de religiões que afirmam que Jesus já voltou. Já marcou data de voltar? Esqueça isso. Jesus vai voltar, irmãos, visivelmente, só de uma maneira, nos céus, nas nuvens. Literal. Literal. Isso não é figura de linguagem. Figura de linguagem, como é que todo mundo vai ver? Aqui está todo mundo acordado, lá no Japão está todo mundo dormindo. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não faz. Eu queria ter trazido o trem aqui hoje, eu não trouxe porque eu não achei. A minha netinha ganhou uma. Eu cheguei bem. Na hora. Eu ia pedir, só que eu falasse assim, eu ia pedir alguém que ficasse lá fora e dissesse assim. Eu queria ver se alguém não pulava da cadeira. Irmãos, porque antes da volta do Senhor, vai ter uma trombeta. Mas é uma trombeta, irmãos. É uma trombetinha. Vai ressoar os 4 cantos da terra. Vai acordar todo ser humano. Todo ser humano vai ver. Mas, irmãos, vamos por enquanto. A volta de Jesus vai ser nas nuvens, certo? Ele voltará nas nuvens ao som da última trombeta. Ao soar da última trombeta, o Senhor aparecerá nos céus. Toda glória, toda majestade, todo poder. Entendeu? Vamos continuar vendo, então? Deixa eu ler mais um versículo sobre isso, posso? Daniel 7,13 e 1 Coríntios 15, 51. Um abre Daniel 7,13. Quem for muito rápido já lê, tá? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Tá. Então, aqui uma visão de Daniel. Quantos anos antes de Jesus? Bom, aí, 700 anos antes. Daniel já falou assim, eu vi um semelhante ao filho do homem. Irmãos, essa palavra, semelhante, parecido, como, vai ser muito usado no Apocalipse. Por quê? Porque parece, mas não tem jeito de descrever. Entendeu? Não tem jeito de você descrever Jesus agora. A hora que ele for descrever Jesus aqui, que nós vamos ler, que ele descreve Jesus, você não acredita quem é Jesus. Então é semelhante, parece. Entendeu? Lembra, mas é real. Diz o Roberto, né? É real. Então, ele vai descrever, aqui Daniel vai descrever o que vem também nesse dia, da volta de Jesus. Como semelhança com o filho do homem nas coisas. A mesma coisa foi dita ali naquele capítulo. E, agora, 1 Coríntios 15, 51, 52. Esse aqui é mais. Acrescenta um pouquinho de detalhe, por favor. 1 Coríntios 15. Eis aqui 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então aqui, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá, só isso. Então ele está acrescentando ali que além das nuvens, tá? Só para confirmar para vocês, vai ter uma trombeta. Sabe? Uma trombeta. E essa trombeta vai soar. Todos os olhos, nós vamos ver aqui agora. Os mortos. Tá aqui, vamos. Todo o olho verá. Tá certo? Se você ler, por exemplo, Mateus 24, 27. Mateus 24, 27. Também vai trazer uma revelação extra a respeito desse dia. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Outra coisa, trombeta, nuvens, relâmpago. Assim como o relâmpago se mostra do Oriente e do Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O relâmpago, irmãos, é algo visível, né? Então no céu. Então ele vai ele vai ser visto como um clarão. É difícil definir. É como um relâmpago.
né? Para a gente poder entender como, assim como, né? Então, é um momento, irmãos, é um momento assim, eu para mim, na minha vida, é o momento mais aguardado da minha vida. Não tem outra coisa que eu aguardo mais na minha vida do que esse dia. Não tem. Nem mesmo, assim, quando eu morrer, sim, quando eu morrer, eu vou para um lugar chamado paraíso, mas ali não é ainda. Nós não estamos em completude, né? Nós estamos só com alma, espírito, nós não estamos ainda com o corpo. Agora, nesse dia aqui, nós vamos ressuscitar incorruptível. Esse corpinho de pecado, esse corpinho corruptível, esse corpinho que fez tanto, que teve que agir de uma forma que ele não agia, né? Porque o nosso corpo ele foi feito para obedecer a alma e a alma e o espírito. Inverteu tudo no pecado, o corpo começou a mandar na alma, a alma não tinha estrutura para suportar aquilo, entrou em Pinel, né? Aí vem a angústia, depressão, melancolia, medo e coisas semelhantes. Agora não. O espírito comandando a alma e a alma comandando o corpo. Eis a perfeição. Então nós não vamos mais ser tocados pelo pecado. Então olha aqui, irmãos. Aqui fala assim, todo olho verá. Agora fala uma coisa. Até quantos o traspassarem? Quem traspassou Jesus? Quem? Judeu, povo. Judeus. Judeus? Os pecadores. Pecadores? É? Quem traspassou Jesus? Que vale todos que o traspassaram, até mesmo os que o traspassaram. Então, irmãos, por estudar sobre isso, então são duas maneiras de ver essa situação, tá? Primeiro, se for historicamente aquelas pessoas que o traspassaram, soldados romanos, Sinédrio, Pilatos, vai por aí, a turba, né? Aqueles que gritaram, crucificam, né? E aqueles que presenciaram a morte dele. Então, se todos olhos verão, presta atenção, essas pessoas estão vivas ou mortas? Historicamente estão mortos. Mas vamos vai virar. Então, abre mais uma janelinha. A vida de Jesus, se todos que os transpassaram são aquelas pessoas mesmo históricas, os mortos também vão com Jesus. Eles vão ressuscitar. Né? Os mortos também vão com Jesus. Então nós vamos ver que todos os mortos mesmo. Nesse momento agora, as pessoas ressuscitam, não ressuscitam só e o resto estão andando. Sim, mas a volta de Jesus, não. É o 1 Coríntios. Paulo acaba de ler. Calma, primeiro, se estiverem vivos, isso, não precederão os que estão mortos. É isso? E os mortos ressuscitarão, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Por enquanto, não façam com isso, tá, irmãos? Porque se nós entrarmos em algumas questões aí agora, elas vão ser apresentadas mais à frente, tá? Se vocês vierem falar, mas então, como é que vai ser? Tá? Como é que vai ser? Nós vamos desenvolver isso à medida que a gente for estudando, tá? Então, por enquanto, fica essa questão. Que os traspassaram são aqueles que, durante a crucificação dele, foram usados para aquela situação. Até mesmo os que os trapassaram. Não é isso? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros Todos os que estão nos sepulcros. ouvirão a sua voz. Quem está no sepulcro? Ouvirão a sua voz. E aí? Sairão. E os que fizeram o bem sairão à ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Pois é. Só põe um salzinho aqui. Nesse dia também vai ser ressurreição para a condenação. Tá certo? Não tá? Aqui não está falando da volta de Jesus? Irmão, não se preocupa não, tá? É um quebra-cabeçazinho. No final vai ficar bonito. Nós vamos pôr uma peça aqui, outra peça ali. A Bíblia nunca vai se contradizer, de maneira alguma. De maneira alguma mesmo. Nosso entendimento que é limitado às vezes. Mas não há contradição.
Então ele fala, nessa versão, os mortos também vão ver, não é isso? A volta de Jesus. Tá certo? Outra explicação. Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Quem que são esses que traspassaram? Que o traspassaram? Eu estou mostrando que esse traspassaram pode ser história, não é isso? Mas olha esse outro contexto aqui, por favor. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e pratearão como prantearão quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Toda a casa de Israel também traspassaram, né? Não é? Até hoje. Agora vamos mais um pouquinho, tá? Isaías 53:5. Eu gosto do 53:5. 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Opa, então vai. Então ele foi todos que o traspassaram verão. Historicamente. Romanos, Soldados. sinédrios, soldados, não é isso? Historicamente. Nero. Mas aqui, ó, tá falando que a nação de Israel também o traspassou, Zacarias. E agora, tá falando, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Quem são esses? Todos nós traspassamos. Tá? Todos nós o traspassamos. Até hoje. Então, todos nós que o traspassamos, vamos vê-lo. Não é isso? Vamos vê-lo. Porque ele foi traspassado pelos nossos pecados. Então, essa palavra difícil, né? Transpassar, né? Ela tem o significado também dos nossos pecados que ele transpassaram. Certo? Tribos da terra, né? Vamos continuar aqui. Eu estou secando o versículo, tá? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Podia alguém ler para mim Zacarias 12:10? De novo. Duas vezes. Zacarias, a irmã leu agora, pode ver. Então, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes. Fala, não, está correndo, não, está correndo. Vamos correr desse jeito, tá doido. Tem que falar assim, irmão, todo mundo está te ouvindo. Fala para pausar, né? Então, sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e da súplica. Olharão para aquele que transpassaram e prantearão por ele, como se pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Tá, presta atenção, irmãos. Ele está falando que quando, presta atenção, algumas alguns irmãos creem que se trata dos judeus, né? Nós já vimos que pode ser nós também. Mas alguns irmãos creem que é dos judeus. Irmãos, presta atenção. Quando os judeus virem Jesus na glória, voltando, e eles já passaram pela grande tribulação, os judeus estão sendo perseguidos em 3 anos e meio pelo anticristo, pelo falso profeta. É isso? Os judeus voltaram a ser perseguidos como nunca foram. Igual o tempo de Bíblia, então pior. Porque a Bíblia fala que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os salmos suportariam. Então, os judeus estão terminando aquele ciclo de grande tribulação, sendo perseguidos, amaldiçoados. De repente, imagine, irmãos, um judeu vê Jesus entrando nos céus. Eles vão bater no peito e chorar amargamente. Amargamente. Sabe o que aí compara lá, dizer como se chora pelo primogênito e como se chora pelo... O que é isso? Um filho que morreu. É como se vocês, irmãos, eu estivesse chorando a morte do nosso único filho. Imagina vocês, pais, perdendo o seu único filho. Então é um choro, mas é um chorinho, não. É um choro desesperador. É uma demonstração de dor que não tem tamanho. Porque aquela dor que vai
Abater sobre aquelas pessoas, irmãos, é uma dor de quem perde o filho primogênito ou de quem perde uma mãe que perde um filho único. Então não. Oi, irmão, que mais vale também as pessoas que não creram no Senhor Jesus? Sim. Tem que julgar? Sim. Eu acabei de falar que assim. Como foi a pergunta? Já escutou? Essa pergunta mais alta. Eu percebi. Não é também as pessoas que não creram em Jesus, assim, mesmo não sendo judeu. Não está tá aberta essa questão. Por quê? Porque todos nós passamos. Não foi? Foram? Mas eu falo assim, na questão do choro, porque Sim. nós cremos. Por quê? Aqueles que não creram vão ficar igual Judas. O choro de Judas. A Bíblia não fala que Judas chorou amargamente? Não foi? E o que ele fez? Suicidou. Então é um choro parecido com o de Judas. Não é um choro igual ao do Pedro. Que a Bíblia fala também que Pedro chorou amargamente. E se arrependeu. Mas esse choro é um choro de pessoas que estão chorando, desesperados, porque perderam a oportunidade. Entendeu? Remorso, né? É um choro de remorso. Perderam a oportunidade. Não é um choro de arrependimento. Entenderam? Porque existe choro de arrependimento e choro de remorso. Judas foi um choro de remorso. Pedro foi um choro de arrependimento. Então, nessa hora, irmãos, olha, está descortinando para nós o que vai ser a volta de Jesus. Para algumas pessoas, isso. Para outras, uma alegria tremenda, né? Mas é assim que vai ser. Por isso, a volta de Jesus vai condenar o mundo. É isso. Mas também vai exaltar aquela borboleta, né? Que se vocês olham para nós aqui agora, a Bíblia fala claramente tem uma vida sendo construída dentro de nós. A Bíblia fala que nós somos como se fosse uma lagarta, uma borboleta, e que uma vida está sendo formada em nós. E nesse dia, essa vida vai explodir. Nesse dia, a lagarta vai voar. Né? A comparação bíblica disso é aquilo que eu falei com os irmãos do domingo. É uma semente de eucalipto. Vocês todos e eu somos uma semente de eucalipto. Agora, o que vocês vão virar? Uma árvore de 6 toneladas. É isso que está pensando pelo de nós. Então, a discussão para vocês, vale a pena o sofrimento. Vale a pena o sofrimento. Sofrimento de quê? De ter que pedir perdão. De ter que reconhecer erro. A gente acha que arrependimento é de pecados na área de sexualidade, roubo, mentiras, irmãos. E o pecado, e o arrependimento, o orgulho. O arrependimento é orgulho. Você está entendendo? Pessoas que mantêm uma posição de orgulho, sendo que o Espírito já falou você tem que pedir perdão para essas pessoas. Que impede. Isso é sofrimento? É. Pedir perdão a pessoas, reconhecer que você está errado, é um sofrimento terrível. Terrível. Dói. Pedir perdão. Assumir erros. Fui eu mesmo. Eu sou essa pessoa assim. Chuca. Entendeu? Você tem que assumir quem você é. Dói. Então, às vezes, irmãos, a gente fica pensando assim, em questões assim, sabe? Mas tem que haver isso. Nós temos que remir o nosso tempo. Sabe? Nós temos que começar a viver de tal forma, guiados por essa vida que está sendo formada em nós. Não é? Paulo fala, andar em espírito, viver em espírito. Por que, irmãos? Porque o que Deus quer agora é que esse espírito que mora no nosso espírito, que veio habitar no nosso espírito, governe a nossa alma, mente, emoção e vontades. E que a nossa alma governe o nosso corpo. Nós vamos ver agora nesse Paulo, João falando assim, eu, João, estava em espírito. Vamos ver fato. Por que ele está dizendo que estava em espírito? Nós vamos ter que ver. Então vamos lá, irmãos. Deixa eu ver se eu esgotei esse versículo. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quando os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era. Não existe poder humano, angelical, demoníaco,
que possa agir independentemente da permissão ou do controle final de Deus. Seu poder infinito não está separado do seu amor. João mescla palavras ditas por Deus, que também são ditas por Cristo. Né? Jesus também falou que ele é o sou o alfa, o ômega, não é isso? João mescla palavras ditas por Deus, que também foram ditas por Cristo. No contexto de Apocalipse, onde os cristãos e o mundo viam Roma como invencível, este verso vem dizer a eles: não tenha medo do que virá. Eu sou o alfa e o ômega. Eu estava no início, estou presente e estarei no fim. Tudo está nas minhas mãos. Nós não temos que algum irmão. Por isso que Paulo fala, ele fala uma ordem para nós, um mandamento, porque a gente muitas vezes não entende que isso é um mandamento, entende? Eu acho que isso não é um mandamento, não. Que a gente pode ou não fazer, cumprir esse mandamento. Outros mandamentos, não roubarás, não pode roubar, mandamento. Ah, não cobiçará, não sei o quê. Entendi. E quando ele fala assim, não andeis ansiosos, de coisa alguma. Isso foi mandamento, não? Por que isso nós desobedecemos? Hein? Não está estranho? Aí entra muito na área. Pois é, mas olha para você ver, é um mandamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas olha para você ver, assim, eu estou passando uma rasteirinha no céu. Ele não está falando que você não pode ter ansiedade. Ele está falando que você não andar. A ansiedade chega, nós todos aqui, irmãos, não somos imunes à ansiedade. A ansiedade bate na sua porta, na minha, o medo bate. O medo não tem jeito, é inerente à nossa vida e esse mundo que nós estamos vivendo. Sempre nós vamos ter o contato com a ansiedade. Mas o que a Bíblia está dizendo é assim: não andem ansiosos. Ou seja, quando a ansiedade chegar, não sai para lá para a rua. Não ligue para sua amiga. Você entendeu? Não faça isso. Não comente com ninguém. Não sai espalhando suas ansiedades. Porque a Bíblia fala assim: antes, todas elas devem ser conhecidas diante de Deus pela súplica, pela oração, não é isso? E ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, todo raciocínio, tudo, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Resolve o problema. Pronto, irmão. O problema não é ter ansiedade, é andar as coisas. O que a Bíblia proíbe é andar as coisas. É sair de casa com ansiedade. Entendeu? É carregar o fardo da ansiedade, sendo que ele deveria ter sido deixado com o Senhor. De manhã, na hora do almoço, de tarde, todo horário. Irmãos, nós somos vulneráveis, todo tempo nós temos ataques de ansiedades. Mas nós temos que aprender, irmãos, a fazer o que a Bíblia manda. Chegou a ansiedade, coloca ela diante do Senhor. E tem uma promessa do Senhor. Se você deixar nas mãos do Senhor de verdade, tem uma promessa. A paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes. Não é glorioso, irmãos? É muita promessa maravilhosa, né? Então, não tenha medo de nada. Eu sou o alfa, o homem, tal. 9, vamos ver o 9 também. Agora eu gostaria de eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseguição, eu estou. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei na ilha chamada Patmos. Por que eu estava na ilha chamada Patmos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João, não era assim: vou escrever uma carta para vocês aí que estão sofrendo, e eu aqui no resort. Não. João também estava na prisão, escrevendo para pessoas que estavam sofrendo. Eu sou companheiro de sofrimento de vocês. Bom, se eu falar para vocês, se você quiser servir a Cristo piedosamente, você vai ter sofrimentos. O sofrimento anda de mãos juntas com quem está estabelecendo o reino de Deus no céu. Agora, o sofrimento, presta atenção, o sofrimento só existe em nossas vidas porque Deus está querendo formar o caráter de Cristo em nós. O sofrimento não é de Deus, a morte não é de Deus, a corrupção do corpo não é de Deus. Isso não é de Deus. Mas é permitido por Deus
nesse intervalo de 10 minutos de nós, para formar o caráter de Deus. É isso? Então, irmãos, dentro desse fato, quero chamar a atenção dos irmãos para a primeira frase que João fala. Olha o que ele fala. Eu, João, irmão vosso, e quê? Companheiros. Agora vamos prestar atenção. Quem era João? Se João quisesse dizer assim, ele falaria: eu, João, o último dos apóstolos, o mais amado por Cristo, o apóstolo dos apóstolos, eu sou o único que estou vivo. Presbítero naquele lugar lá com terminado. Isso e outro. Eu, João, no dia da ceia, eu reclinei sobre o peito de Deus. Ele tinha tanto de coisas para falar, irmãos. Mas sabe o que ele falou? Eu, João, irmão nosso. Irmão nosso. Se tinha alguém que poderia exigir um título, mas qual o título que ele deu a ele mesmo? Irmão? Por que nós damos títulos às pessoas? Me pergunta. Eu duvido que você ache na Bíblia que um servo de Deus exigindo título para ele. Eles tinham funções. Certo? Por exemplo, ó, existiam funções de apóstolos, de profetas, de evangelistas, pastores, mestres, presbíteros, diáconos, não é isso? Tinham funções. Mas olha o que Jesus diz. Mateus 23, esse eu quero ler. Mateus 23. Eu acho que a gente vai aproveitar o estudo escatológico para falar também de algumas questões doutrinárias. Tá? Nós vamos mesclar também algumas questões doutrinárias. Os irmãos entenderem o que a palavra de Deus diz a respeito de determinadas doutrinas. Ok? Olha, Mateus 23, de 8 a 12. Olha o que fala. Aqui ele está falando, antes, ele está falando dos fariseus que gostavam de ser saudados nas praças, chamados de. Aqui, olha. Vamos ler o 7. Não, os 6. Ele está falando dos fariseus. Amam, em primeiro lugar, os banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e os serem chamados mestres pelos homens. Então você está vendo que essa titularidade vem de quê? Do ego, do orgulho. As pessoas que olham e se acham melhores que as outras, trazem um pronome, é isso? Sobre a identidade delas. Isso é ofensivo, irmãos, ao Senhor, tá? Então, hoje eu vou aprender um pouquinho também sobre doutrina. Olha aqui. 8. Vós, Jesus está falando com os discípulos, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre. E vós todos sois o quê? Irmãos. Então todos nós somos irmãos. Somos. Então nós não devemos ter titularidade nenhuma. Não. Eu acho que não. 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Ele não está dizendo aqui, irmãos, que você não pode chamar seu pai de pai, não, tá? Ele está falando de questão de pai aqui, como se fosse guias. Tá quando a pessoa fala assim, meu pai? Sabe? Esse tipo de expressão. Se você tivesse, por exemplo, você era discípulo de alguém, o discípulo chamava os seus guias ou mais. A chance da intimidade. Então ele está falando, não chameis nenhum guia, não é verdade? Sobre a terra, não chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será o maior, que Jesus fala assim, o maior entre vós seja o quê? O maior é o servo. E não aquele que manda, aquele que foi, sabe? Então, nós estamos sempre numa posição de servir. Não de ser maior.
e muito menos querer que sejamos distinguidos entre os irmãos. Não façamos isso, irmãos, entre nós. Tá? Na verdade, Lúcio, é que a gente está pensando do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, então, não chamar de pastor parece que é menor, chamar de irmão parece que é menor, mas do ponto de vista celestial, as coisas são sempre contrárias, por isso que o maior observa. Aqui fala, né, que Jesus é o único que é o guia e é o único que é o mestre. Mas em Hebreus vai falar, Jesus não nos envergonha de nos chamar irmãos. Irmão. Então ele poderia nos chamar discípulos, servos, mas ele... Se tem alguém que poderia nos chamar... Se tem alguém que ele está próprio pensando poderia chamar de uma forma subordinada, seria Jesus, mas ele ainda assim me chama de irmão. Então o irmão, na verdade, é um grande privilégio. É um privilégio nós nos chamar de irmão. E eu vejo que a gente nos chama de irmãos, e se a gente tivesse essa realidade de nos tratar como irmãos, de ver como irmãos, porque a gente fala que é irmão, mas vai na nossa casa e a gente fica receoso, fica tratando diferente. Se a gente vesse como irmãos, realmente é um nível de liberdade que o mundo não tem. Então, não só chamar de irmãos, mas ter a possibilidade de ter irmãos é uma liberdade, um privilégio que o mundo também tem. Eu acho que o Espírito Santo quer produzir em nós, irmãos. Nós estamos caminhando para que o Espírito revele-se mais poderosamente ao nosso coração. Porque Jesus falou que não tem maior amor do que esse, né, de dar a vida pelos irmãos. Aí tem que falar amigos, né? Irmãos. Mas eu vou só terminar falando sobre esse versículo, as coisas que eu escrevi, tá ok? Então, não existe títulos, né? Companheiro de tribulação. Ele não escreve sobre sofrimentos, ele está sofrendo junto com os irmãos. E no reino, apesar de vivermos num mundo hostil, estamos tomando posse e somos embaixadores do reino. Tribulação e reino andam juntos. As nossas tribulações advêm de negarmos a nós mesmos e nos submetermos aos outros. Perseverança de Jesus, estamos sofrendo, mas continuamos fiéis. O foco de Apocalipse não é descobrir datas de eventos apenas, e sim permanecer fiel. A palavra de Apocalipse sempre, irmãos, vai falar para nós ficarmos fiéis. Ilha de Patmos, uma ilha isolada no mar Egeu, pertencente hoje à Grécia. Lugar onde o Império Romano exilava criminosos, inimigos políticos, pessoas ameaçadoras. João, encarcelado ali, longe das igrejas, longe do ministério, preso e isolado. Porém, nessas circunstâncias, foi dado a ele a maior revelação que um homem podia receber nessa vida. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ele sofreu por se recusar a negar o nome de Jesus. Então, irmãos, o livro de Apocalipse vem falar conosco que nós temos um Senhor soberano, majestoso, poderosíssimo, e que te ama. Pode contar nele. Ele vai nos salvar sempre. Amém? Amém.